agora a nossa matéria de história, tá? Além da matéria que eu vou dar agora, eu vou fazer o restante da minha revisão de ontem, tá bom? Bom, primeiro então vamos por partes. Vamos primeiro fazer sobre a atividade do livro volume 2, tá bom? Na aula passada, nós fizemos essa página aqui, ó. Viver na cidade e no campo, tá? Então, nós lemos direitinho e vocês fizeram essa atividadezinha aqui, ó, no caderno, tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar sobre a vida nos espaços urbanos, ou seja, na cidade, tá? Em um município, vivem diversos grupos de pessoas e comunidades. Há as pessoas que vivem no campo e há também aqueles indivíduos que vivem na cidade. Nós já sabemos disso. Geralmente, a maior parte da população de um município mora na cidade. O dia a dia das pessoas que moram na cidade costumam ser bastante agitadas. São vários horários a serem cumpridos. Ir da escola, ao trabalho, à reunião, ao médico e alguma atividade de lazer. Então, quem vive na cidade tem toda essa ocupação aí, né? O dia a dia das pessoas que moram nas cidades costuma ser bastante agitados. São vários horários a ser cumpridos, tá? Então, vamos lá. Trabalho nas cidades. As pessoas realizam diferentes atividades e uma das mais fundamentais é o trabalho remunerado, ou seja, o trabalho que ganha o dinheiro. A gente fala que é remunerado, ganha uma quantia para ser trabalhado, tá? Existem muitos tipos de trabalhos na cidade e todos são importantes. Conheça alguns. Então, nós vamos ter aqui, ó, alguns trabalhos na cidade. Nós vamos ter aqui, né, no comércio, trabalho ao público, é o caso do vendedor das lojas, dos garçons, os supermercados, ok? Nós vamos ter também o trabalho de dentista, tá? Nós vamos ter também o trabalho automobilístico, que é o quê? A construção, né, de carros, né, de automóveis e também o trabalho público aqui, ó, que são os lixeiros, tá? Todos esses trabalhos aqui, eles são remunerados, ou seja, né, tem um custo. Ele não trabalha, vai lá, trabalha e não ganha nada, tá? Todos eles ganham alguma coisa, algum dinheiro para poder fazer esse trabalho, tá bom? Então, vamos lá, continuando. O trabalho na cidade do passado. Então, nós vimos alguns do presente, que acontece hoje em dia, e tem o do passado. Conforme a cidade se transforma, as formas de trabalho também se alteram. Isso acontece porque o desenvolvimento de novos conhecimentos e de novas tecnologias modifica a vida nas cidades. Por causa disso, há profissões que deixam de existir ou que são realizadas por menos pessoas na atualidade. Ou seja, vamos resumir isso aí que eu li, né? Por exemplo, antigamente costumava-se ter bastante costureiras. A gente não ia em lojas, né? A gente não. As pessoas iam em lojas para comprar roupas, não. As pessoas iam nas costureiras. A gente comprava o pano, tudo direitinho do que a costureira pedia, e você ia, comprava o pano, o aviamento todo e levava para a costureira. Mostrava, né, como que queria que a roupa fosse. Eu quero um vestido assim, né, rodado, ou uma calça, né, mais larga. E aí ela tirava suas medidas e faziam, né, essa roupa. Então, a maioria das pessoas não iam em lojas para comprar roupas, tá bom? Hoje em dia é muito difícil uma pessoa que está precisando de roupa, né? Mas tia, não existe, não? Existe.
Lógico que existe ainda bastante costureiras por aí, mas a maioria das costureiras, elas são para fazer para fábricas, trabalham em fábricas, costurando para fazer roupas, né, para vender em lojas. Então, mas não existe costureira que você queira fazer uma roupa no particular? Tem, tá? Tem muita costureira que faz costura para fora até hoje, mas é muito difícil a gente, né, ver isso. Ah, mas a minha avó costura, a minha avó, né? Quantas pessoas, né, a gente não conhece que costura, mas não costura mais e assim por diante, tá? A costureira é um exemplo de, né, emprego de uma profissão que antigamente era muito, né, com muito mais, como que eu posso dizer, era muito mais procurado do que hoje. Hoje, geralmente, a gente procura as lojas mesmo para fazer as roupas, tá? Então, aqui nós temos aqui um exemplo de telefonistas operando em central telefônica. Antigamente, aqui ó, tá? Antigamente, para a gente poder fazer uma ligação, a gente pedia autorização para telefonista passar aquele telefone para gente, tá? Ah, eu queria o telefone de fulano de tal, que mora no endereço tal. Ela ia, passava o telefone pra gente e a gente conseguia ligar. Olha só que legal. Só que hoje não precisa mais. A gente o quê? Liga automaticamente já direto. A gente não fala mais com ninguém, né? Então, é um emprego que deixou de existir, que existia no passado e hoje em dia não existe mais. Vamos ver aqui outras. Há quase 200 anos era comum encontrar carruagens, né? E diligências. Diligências, gente, são veículos puxados a cavalo, tá? A imagem abaixo retrata um local onde as carruagens ficavam, ó. Outra aqui, ó. Esse tipo de serviço aqui acabou, tá? Ninguém anda a cavalo e nem carro puxado com um animal. Hoje nós temos o táxi. Então, esse emprego aqui deixou de existir e hoje quem precisa de se locomover de um lugar para o outro e não tem carro e não pode ir de ônibus, no caso, a gente chama o táxi. Ou agora, mais moderno ainda, né? E às vezes mais barato, o Uber, né? Então, olha como as coisas vão, né, melhorando, né, de um tempo, né, para outro. Ó, 200 anos atrás, então os cavalos eram os meios de transporte, eram os cavalos que puxavam esse tipo de carro, entendeu? Então vamos lá, novas formas de trabalho. As transformações na área da informática, robótica e comunicação resultaram no surgimento de outras profissões. É o caso do desenvolvimento dos sites de jogos e de aplicativos, profissões criadas há pouco tempo com a popularização da internet e dos smartphones. O que é? É a pessoa, né, mexer com jogos, é a pessoa fazer programas, né? Então o que? Mais em sites. E essa própria pessoa trabalha em casa, dá um dinheirinho bom também, tá? Então olha só, a pessoa já vai, né, se modificando aí. A tecnologia também, aí nós temos aqui, ó, essa foto aqui, tá bom? A tecnologia também alterou o modo como algumas pessoas trabalham. O uso dos computadores da internet possibilitou a realização de determinadas funções profissionais em casa, sem que o trabalho precise de deslocar para o escritório, por exemplo. Nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje em dia, é um exemplo disso. Olha como nós estamos usando a tecnologia hoje em dia. Quando nós pensamos que íamos dar aula, né, pelo celular, gravado a aula em casa, para vocês assistirem na casa de vocês e mandar atividade por foto. Então é uma coisa assim que ninguém esperava, né? E que hoje
é uma possibilidade, né, muito grande. Por exemplo, tem gente que faz faculdade à distância, ou seja, ela estuda pelo computador, né? Vai num local só para fazer a prova e volta e tudo é feito e as aulas é assistidas pelo computador. Então é o que? Você vai formar sem sair de casa. Já existe isso, né? Então esse método que a gente está aplicando aqui em casa faz parte da nossa tecnologia, do computador, né, do celular. Tem muita gente aí que assiste a aula no computador, no notebook, no computador e no celular, né? Então é uma tecnologia o quê? Super avançada já para o nosso tempo. Além de evitar o trânsito das grandes cidades, trabalhar em casa permite a pessoa ter uma flexibilidade no horário, ou seja, cada um vai fazer de acordo com o tempo, né? Com o tempo que tem em casa. Por exemplo, ela vai organizar o seu tempo. De manhã eu vou acordar, vou dar uma limpada na minha casa, vou fazer o almoço. Quando for 1 hora da tarde, eu vou trabalhar. Aí ele vem, trabalha, né? Atende por telefone. Tem gente, né, que tá trabalhando agora em casa, que atende por telefone, atende online e tudo. E aí, eu vou trabalhar até 5 horas. 5 horas eu vou dar uma parada, vou tomar um café, fazer um lanche. E aí você vai ter o quê? Uma flexibilidade melhor para o seu trabalho. Mas tem que ser, né, na hora certa. Senão você vai falando, eu faço depois, e acabo não fazendo nada e nem estudando nada, né? E aí nós temos aqui, ó, na página 20, nós temos pesquise 2 profissões não citadas no texto, ou seja, que não esteja no texto, que surgiram por causa das transformações tecnológicas e registrem essa informação. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa, né, que não esteja aqui no nosso livro, né, de tecnologias que surgiram, né, para facilitar a vida das pessoas que trabalham em casa, tá bom? Aí, nós vamos... nós vamos fazer só a página 20 por enquanto, tá? Vamos deixar a página 21 para a nossa aula seguinte, ok? A aula de história aí demorou um pouquinho, mas tranquilo.